Olá, amigos propagandistas. Aqui quem fala é o Nelson, representante aqui em Ribeirão Preto. E eu também sou dirigente do Simprofarf, Sindicato de Ribeirão Preto e Franca dos Propagandistas. Muito bem-vindos ao nosso podcast, o Pode Propagar. E neste dia, mais um dia muito especial para mim particularmente, e eu fico até emocionado de falar porque a gente traz hoje aqui dois grandes amigos, propagandistas de longa data, na qual eu tive a oportunidade de trabalhar junto deles e aprendi muito. Um foi meu professor no início de carreira e o outro me deu uma ajuda danada numa fase difícil e ele me colocou ali naquela casa. Eu não estou dando detalhes agora, mas vocês vão saber já daqui a pouquinho quem são. Um trabalhou muito tempo na Novartis e o outro me ensinou tudo no Axê. Com vocês, meus amigos, Gilberto Sartorato e Agostinho Bertanha. Sejam muito bem-vindos ao Pode Propagar e obrigado pela participação aqui. Na realidade, eu que agradeço a essa oportunidade de estar aqui com vocês e está até justificando um convite já feito há muito tempo e eu nunca achava data, rapaz, que coisa impressionante, mas acabei achando uma data. O Agostinho me convenceu. Ô, Agostinho, obrigado por ter vindo também e eu aqui reforço esse agradecimento por ter me ensinado tanta coisa no começo da minha carreira. Para quem não sabe, o Agostinho foi meu professor. Eu, quando iniciei na carreira de propaganda, ele me pegou na mão ali no Axê e me levou, ensinou todos os caminhos e os atalhos que a gente precisa aí para conduzir a nossa vida profissional. Eu acho que deu certo porque estou aqui até hoje e eles também, como dirigentes aqui do Simprofarf. Eu vou começar pelo Gilberto. Gilberto, conta pra gente aí, um pouco antes de você entrar na indústria farmacêutica, o que você fazia da vida e como que se deu o seu ingresso aí na carreira profissional de propagandista. Bom, como já dito, eu venho de uma outra época. Então, em 1972, eu tive meu primeiro registro profissional, que eu fui trabalhar junto com meu pai. Passei por algumas empresas, fui morar em São Paulo, voltei para Ribeirão Preto e ouvi um podcast de uma pessoa falando a respeito da Cofarma, e na realidade eu trabalhei com a Cofarma, que eu era vizinho do Vitor De Piclo. O Vitor, o filho do Vitão, era colega meu de rua, de brincar, mas nessa época não foi nada de propaganda não, foi trabalhar lá na parte interna da Cofarma. Então já conhecia, vamos dizer assim, a indústria farmacêutica, porque também tinha alguns primos que trabalharam na Johnson & Johnson, na divisão hospitalar, que vendia suturas, que era a Eticon antigamente. E para mim entrar na indústria farmacêutica, na realidade eu trabalhava no Banco Itaú. Então eu estava dentro do Banco Itaú, e de repente apareceu um cara e ficou olhando lá para dentro do banco, para cá, para lá, até que ele chegou em mim e me convidou. Conte, ele morava em Pederneiras e a gente chamava de supervisor, e eu fui fazer uma entrevista no Axê em Bauru, né? E fui ser entrevistado pelo José Cabelo Morales. Alguns detestam Morales, eu posso dizer assim que eu tenho uma grande admiração por Morales, que para mim é um grande profissional. Aprendi muito com ele e os pontos que não concordavam, se você tivesse razão, ele aceitava. Entrei no Axê, fiquei no Axê até 1985, 86, melhor dizendo, e saí para trabalhar com um tio meu numa fazenda que hoje é Estado Tocantins. Lá era, vamos dizer assim, quase o norte do estado de Goiás. Ficando lá durante um ano, passamos por um problema sério no Brasil, que a primeira situação do governo Sarney, que veio, era Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Funaro, aquelas coisas todas. E uma seca verde. Não estava dando certo, e em 87 eu estava aqui em Ribeirão Preto, encontrei um grande amigo chamado Oswaldo Esquiavão, né? Estava saindo da Beneficência Portuguesa, que eu estava com um problema de pulmonar,
Encontrei ele e falei se ele sabia de alguma coisa no ramo ou fora do ramo. Ele já era gerente nessa época? Ele já era gerente, na realidade não se chamava É, gerente, supervisor. chamava-se treinador. Treinador. Na Sandoz chamava-se treinador. E encontrei com ele e falei que se ele soubesse alguma coisa no ramo, fora do ramo, que eu estava precisando. Mas eu sempre tive uma fama de ser fazendeiro, não sei porquê. Tem cara, tem cara. Não, ninguém achava que eu queria ou não. À noite, o Mário, um colega que também nós iniciamos no Axê, era meu vizinho, foi lá em casa, o Esquiavão ligou para mim, falou se você quer entrar mesmo no ramo. Eu falei, claro, Mário, você sabe disso? Então ele falou para eu ligar para a casa dele. Eu liguei para a casa dele, o telefone eu sei até hoje. 6233778. É mentira. Pelo amor de Deus. A gente tem dois com grande memória aqui. Porque tem o Gustin Bertanha aqui também, ele guardava todas as placas de carro e tudo quanto é número de telefone. E carregava, o bolso dele era reforçado, tinha uma lona por dentro para carregar tanta ficha. Mas já fui bom nisso, viu, Nelson? Hoje não tô tão bom se por assim. acaso o telefone foi errado, não corrija, faça de conta que é esse mesmo, tá bom? E eu liguei para a casa dele, ele pediu para mim comparecer no escritório da Sandoz, aqui na América Brasiliense, edifício São Jorge, no outro dia de manhã. E cheguei lá, passei com uma entrevista com ele, com o Dilalo, um grande gerente que Deus o tenha, né? E na entrevista, eu estava ainda na fazenda, aquele negócio tudo, estava com barba, aquela velha assim. Naquela época, trabalhar de barba, um ou outro laboratório aceitava. Na Sandoz nem pensar. Não achei menos ainda que hoje. Nem pensar. E durante a entrevista, aquele negócio tudo na parte da manhã, quase o meio-dia, ele virou para mim e falou assim, olha, eu não contrato ninguém com barba. Eu falei, quem está com barba? Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, a 1h15 aqui no escritório de volta, para a gente terminar a conversa. Cara, era meio-dia. Foi assim, 1h15. Ele me falou dessa barba, o que eu vou fazer? Saí dali correndo, fui pro barbeiro, não é cabeleireiro não, barbeiro mesmo. Cheguei lá, falei, ó, corta o cabelo, arranca tudo essa barba, aquele negócio, o cara fez tudo, saí de lá correndo, passei perto de um salgadinho, comi um salgadinho, 1h estava no escritório, cheguei lá, a Edna, que era secretária, já estava lá. Falei, ô, tudo bem, Edna? Tudo bem, voltei. O senhor de Lalo pediu para mim chegar a 1h15. Então espera um pouco aqui. Foi lá na porta, senhor de Lalo, Gilberto já está aí. Abriu a porta, né? Tava o Esquiavão e o de Lalo lá. Eu olhei para eles, quase que eu falei a mesma coisa para vocês. Vocês não almoçam não? Eu falei para ele. Você também não almoçou, né? Mas foi bom, de Lalo. Falou assim, você é pontual, pediu 1h15, você chegou antes. Gostei, senta aí. Sentei de frente dele e ele gritou assim, Edna! Pois não, seu de Lalo. Melhor, antes ele perguntou se eu tinha conta no Banco Itaú. Eu falei que tinha conta no Banco Itaú. Edna, pega o número da conta dele e já deposita o fundo fixo. Era outra realidade, farmacêutica. Eu olhei assim, e eu estava mais ou menos apalavrado com um cidadão, um amigo que veio aqui já, que era o Almeidinha, para entrar na biosintética. Mas a biosintética naquela época estava tirando de quem era comissionado para ser assalariado. E eu falei para o Almeidinha que eu só ia para a biosintética se fosse por comissão. Assalariado eu não queria. E o Almeidinha ficou de ver com o finado Milton essa situação. Mas, cara, não deu tempo. Né? O Almeidinha tem uma tristeza, fala aquele negócio tudo, mas eu tenho, né? Não deu tempo. Ele olhou assim para mim e falou assim, tudo bem, já está tudo certo, amanhã você traz a carteira profissional aqui, você já começa um treinamento aqui, com o Esquiavão. Eu saí de lá, vim embora, fui na casa do Almeida e falei, Almeida, eu vim aqui para te agradecer, mas entrei na Sandoz. Nossa, aqui em casa, Sandoz. Nossa. E em 1997 teve a união das duas empresas, né, Ciba-Geigy mais a Sandoz, formou na Novartis e fiquei lá até 2015, quando teve o primeiro PDV da Novartis. Agora, ô Gilberto, a gente está hoje aqui também com o Luiz Carlos Sumelli, que nos prestigia também com essa nobre presença. Obrigado, viu, Luizinho?
E quando você tiver alguma coisa para interceder aí e falar, fica à vontade. Mas eu queria perguntar para o Gilberto o seguinte. Gilberto, ninguém escapa de uma pergunta aqui. Sua primeira propaganda, para que médico? Você se lembra quem foi? Eu lembro, ela chamava Maria do Carmo, ela era residente no Hospital Santa Lídia, certo? E eu fiz essa propaganda para ela. O Conte era um cara fantástico. O Conte chegou e falou assim, olha, você vai lá, você vai fazer propaganda, ela é boazinha, pode falar à vontade, eu vou estar do seu lado. Que não achei, era outra realidade quando entrou, né? Na época que a gente decorava os textos que vinha, você tinha que decorar o texto, você tinha uma literatura na mão, que são aquelas lâminas, aquele negócio tudo, que na realidade não tinha nada daquilo que você estava falando escrito na lâmina. Você tinha que decorar, saber o que você estava falando e de acordo com aquilo que estava mostrando na prática, alguma né? coisa que estava lá que não tinha nada a ver com aquilo que você estava falando. Mas era a realidade do achei. Era essa realidade. Eu vivi, o Agostinho Bertanha também, e você com certeza, né? Eu vou só pedir para deixar o Agostinho falar também do início da carreira dele. Como é que você fazia antes, Agostinho? Como que você entrou, como que você foi escolhido e seu início aí no Achei Laboratório? Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu agradeço as palavras suas, Nelson, tá? Sobre colocar você no ramo, né? Uma semana trabalhando com você, monitorando. E com certeza para mim foi um grande aprendizado também, tá? Saiba disso. Bom, a minha vida dá para escrever um livro, dá para fazer um filme, né? Porque eu vim da roça, né? Sou da roça, tal, de Igarapava, da Junqueira. Sempre trabalhei na roça, depois trabalhei no Fórum Igarapava, começou a melhorar um pouco. Vim para Ribeirão Preto em 75. Aí já comecei a trabalhar melhorou um pouco, né? A gráfica, olha, trabalhei em gráfica. Eita. Trabalhei um ano de ajudante de funileiro. É lixar aqueles furgão da Mapel, né? Uhum. Esse é o meu trabalho. Trabalhei em fábrica de chumbada, de pescar. Aí um dia, sei lá, deu na cabeça, eu fui fazer um teste no Bradesco. Fazer um teste no Bradesco. Porque como eu falei que trabalhei no Fórum em Igarapava, o gerente, o Zito, na época, cresceu os olhos, né? Falou, pô, esse cara deve ser um leão da fotografia, né? Mas nada, era um catador de milho. Tanto é que na época, eu até devo muito, gratidão a ela, né? A Cássia, uma colega, ela que fez a seleção. Eu fui fazer o teste com ela, tinha que bater um texto, digitar um texto, e você tinha que digitar em, como é que é? Em 8 minutos. 8 minutos, aquele texto lá. Eu levei 18 minutos. Levei 18. Esse cara ficou com dó, olhou pra mim e falou, ficou com dó. Eu comento com ela hoje ainda, eu tenho ela, né? Tenho uma amiga e tal. Ô, Cássio, tudo que eu tenho, eu devo você. Porque lá foi o meu pontapé inicial, Bradesco. É o empurrão que a gente É o empurrão que a gente tem, né? Exatamente. Em certos momentos na vida precisa daquela mãozinha que estende. E pra mim foi assim, um desafio, né? Porque pra quem veio da roça, porque ela era cururu mesmo, não usava esse termo, acanhado, tímido, né? Não tinha. Nossa, era uma tortura, né? Levar na mesa do gerente, levar um papel lá, para mim era uma tortura. Mas eu fui me cobrando, eu comecei a me cobrar. Falei, não, peraí, mas eu não posso ficar desse jeito. Assim eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu sempre me espelhei em pessoas, né? Que me cercavam, né? Falei, não, eu copiava, como na propaganda. Então eu vi os caras bons de propaganda, eu olhava, sempre pegava alguma coisa ali, um detalhe, né? Eu sempre gostei assim, de improvisar, tal. Então no banco lá, cheguei lá tal, e cheguei até supervisor de caixa lá. Supervisor de caixa, depois aí saí, fiquei 5 anos no Bradesco. Aí fui convidado até meu padrinho, o Silvan. Silvan, né, meu padrinho, me convidou para fazer um teste no Axê, com o Morales também, José Morales Cabelo. Aí fui lá no Prince Hotel, né, aquele travadão pra caramba. Aí falei com ele, me deu algumas palavras para falar, umas palavras, dimetilpolisiloxano, né? Aquelas palavras difíceis para você falar e tal. Aí falei ali e tal, beleza, gostou e entrei na Novo Terápica. Foram 7 anos no Novo Terápica, 7 anos no Axê, um aprendizado muito grande também, que eu era muito cobrado, né?
Apesar de que eu não gostei daquele estilo do axé, que era, por exemplo, amarrado, decoreba, né? Da época, principalmente na época. Hoje mudou muito, mas na época era um decoreba. Então você estudava na simulada, lá no treinamento. Você esquecia uma palavra, já era, acabou. Põe em mim aqui. Eu, como tive a honra de trabalhar com os dois, gente, são profissionais exemplares. Eu via eles, eu tive a chance de vê-los fazer propaganda. E todos os médicos que eu tinha a oportunidade de estar junto ali, elogiavam esses dois. São dois grandes profissionais. E eu queria deixar aqui um recado para essa nova geração que está querendo entrar no ramo e está assistindo, eventualmente, caiu de paraquedas aqui neste vídeo. Considere aí aprender. Aqui são lições valiosas que a gente está tentando passar. E a vida é assim, a gente aprende com aquele que já fez, para a gente usar naquilo que a gente vai fazer também. Então é isso, obrigado, considere inscrever aí no nosso canal, né? E manda ver aí, Buxinho. Então, continuando, aí não era meu estilo, né? Decoreba e tal, mas tinha que me supor aquilo lá. Beleza, tem que fazer, vamos fazer. Aí entrei, fui no Libs, até foi acontecer um fato interessante. Eu saí do axé, aí ficou uma semana, apareceu uma vaga na Libs e uma na Baldasso. Não, mas peraí, Buxinho. A primeira propaganda, você se lembra para quem foi? A primeira propaganda minha foi lá em Ipuã, não vou lembrar o nome do médico, não lembro o nome do médico, mas foi lá em Ipuã junto com o Silvan. Ah, tá. Silvan que me monitorou na época. Ficou nervoso ou né? não? Ele era do norte, eu conheci ele. Você foi vender no João Preto? Não conheci, não lembro. João Preto era da farmácia. Não, eu lembro do médico, né? Eu fiz a propaganda do médico lá e tal, mas foi assim uma coisa bem superficial, sabe? Mais para entregar mesmo uma caixinha, para quebrar o... Você estava tão nervoso que não lembrava nem se era médico. Nem sei se era médico. Nem sei se era médico, Luiz. Bom, beleza, aí fomos, aí fui superando tudo e tal, beleza. Aí, fui fazer o teste lá na Baldade, de manhã no Libs, fiz o teste lá, e à tarde fui fazer na Baldasso, no mesmo dia. Aí fiquei naquela, né, ninguém chama, pô, deu 4h30, falei, eu que chamar primeiro eu vou. Aí a Libs me chamou, me ligou, falou assim, ó, você foi aprovado, pode providenciar a documentação, né, você foi escolhido, selecionado. Eu peguei e liguei para o Carvalho, que era o gerente da Baldasso na época. Falei, Carvalho, ó, te agradeço muito a oportunidade aí e tal, mas eu, né, felizmente eu já estou colocado, a Libs já me convidou, já me contratou e tal. Então vamos deixar para uma próxima aí e tal. Beleza. Aí trabalhei 1 ano e 3 meses na Libs. Outra de uma empresa também, maravilhosa, como axé. Aí outra vaga no Baldasso, no lugar do Machadinho. Aí fui lá, mesmo Carvalho, o gerente, mesmo gerente. Aí na verdade foi assim, mais pro forma a entrevista lá. Ele já tinha, ele gostava muito de mim. Depois ele confessou, assim, eu já namorava há muito tempo. Modéstia à parte. Então, tá, fazer uma entrevista aqui, tá, beleza. Aí escolheu, tal. E foram 30 anos e 6 meses de Baldasso. Poxa vida. Uma casa espetacular, realmente uma empresa família, né? Até uma certa época, depois muda, né? Começa a mudar as gestões, aí já muda um pouco o rumo. Mas eu acabei me mantendo lá e foi lá 30 anos e 6 meses. Exatamente 6 meses. Agora, assim, para os dois, vocês se lembram de coisas curiosas, uma propaganda ou um propagandista que vocês viam fazer propaganda e era como um exemplo para vocês, que vocês tentavam aprender com eles? Conta alguma coisa assim. Vamos lá, Gilberto, o que você se lembra aí? Na realidade, a gente tinha bastante colegas, Chega o microfone mais perto. No início do axé, de pessoas que trabalhavam inclusive nas Murte, como dizia Morales, né? Foi para Murte. Né? Então, eu posso dizer, com certeza, era o Bosco, certo? Que, de uma certa forma, eu fui acabando fazer uma parte do setor dele na Sandoz.
O Bosco era um professor. Gente, e não tem um que eu não conheço mais antigo que eu, porque quando eu comecei o Bosco já tinha saído. Mas acho que todos aqui são unânimes em falar que o cara era o Bosco. Era o e o cara. filho dele também, o Franco, é muito bom. Eu tive a chance de ver o Franco trabalhando. Mas não se compara, Nelson. Não se compara. Não. Quem trabalhou com o Bosco e viu ele fazer uma propaganda, eu nunca vi dentro da indústria farmacêutica uma pessoa dominar o médico como ele dominava. Olha que bacana. Né? Então, deixa eu só fazer... um dos objetivos que nós temos aqui é deixar um legado para esses novos representantes, correto? E você citou um termo aí, você ficou quanto tempo na Sandoz? Na Sandoz foram Só o tempo. 28 anos. 28 anos. Porque a Sandoz foi até 97 incorporando, né? E depois foi em 2015. Mas é uma empresa só. Correto. Então foi de 87 a 2015. Você, Agostinho, 30 anos. 30 anos e 6 meses, né? E você, Nelson, Eu agora, quanto tempo? Eu tô com 35 anos de ramo. Tá. São quase 15 de Axê. 15 anos. 9 anos de Zambon, um breve período ali que eu tive a honra, o prazer de trabalhar com o Gilberto na Novartis, e vou completar 12 anos agora de EMS. Então, a gente sempre ouve o termo assim, nossa geração está indo embora. Giba, você já está afastado já há algum tempo já da indústria. Não é comum hoje você chegar num representante aí e ele ter mais do que 5 anos de empresa, 7 anos, não fica mais. Luizinho, você fez uma pergunta e eu vou até te complementar o seguinte. Eu entrei no Axê e eu só saí do Axê porque o meu tio, na época, virou e falou para mim trabalhar com ele numa fazenda que ele tinha comprado. Eu achei que eu poderia ter mudado de situação. Não posso dizer porque o C não existe, né? Talvez, se eu não tivesse tido isso com o meu tio, eu teria ficado no Axê muito mais tempo. Eu só saí do Axê por essa situação. E uma questão, por exemplo, que se tinha, que eu falei citando o Murt, eu lembro da questão do Morales. Quando as pessoas saíam do Axê e iam para a multinacional, que ele falava que Deus o tem, aquele negócio tudo, eu até falava para os colegas, quando saía para ir para as multinacionais, começava a sair mais gente, falava, poxa, cara, vai mesmo, cara. Você vai ganhar bem e meu salário vai aumentar. Toda vez que saía isso, o Axê aumentava o nosso salário. Porque o nosso salário era um salário diferente no Axê. Era um fixo pequeno. Era um fixo pequeno e você tinha um X de cruzeiros, que era cruzeiros na época, por cada 1% que você vendia da sua cota. Se você fizesse 100% da cota, e era atingível, você ganhava uma nota preta. Então, só para ilustrar a questão, eu trabalhava no Banco Itaú, eu fazia parte de uma área do Banco Itaú, seleta, que só trabalhava com pessoas de alto investimento, que hoje, né, que era a área de mercado de capitais. Então só mexia com quem tinha ações, aquele negócio tudo, era tudo guardado em cautelas, era uns negócios aqui muito... Dr. Olavo de Carvalho era professor, ia comprar as revistas do Lance, ia para falar comigo, eram umas guias, 20 guias para fazer em dólar, para mandar o pagamento para lá, para vir essa revista. Então eu conheci esse pessoal. Então só para ilustrar, eu ganhava 6 mil cruzeiros no Banco Itaú. Sabe quanto foi o meu primeiro salário dentro do Axê? Quase 24 mil cruzeiros, 23 e uns quebrados. 4 vezes. 4 vezes mais. Cara, é uma loucura, velho. Agora, deixa eu não te interrompendo, mas já interrompendo, quando eu entrei em 1979 para 80, é a nossa convivência até hoje, né, que eu nem sei quanto tempo faz. O Axê tinha um apelido chamado trampolim, porque o Axê não admitia representantes com experiência. E a maioria saíam. Eu conheço N colegas aí que entrava no Axê, tinha que entrar no Axê, às vezes procurava. O Axê era uma escola. Normalmente bancários, né? Bancários, né? Exatamente. Apesar dessa história de decoreba, o Axê era uma escola. E aqueles que eram, posso dizer assim, melhores, não bons, mas os melhores, eles permaneciam na indústria farmacêutica, ou no Axê, ou em qualquer outra empresa. Todo mundo queria o pessoal qualificado do Axê, certo? Então, a gente falou do Bosco. Então eu vou falar assim, eu tinha uma grande admiração para o Bosco.
E depois eu vim fazer uma parte que era dele. E a gente tinha um produto no Axê chamado Isquemil, que era só um alcaloide, que era a ergocristina. A Sandoz ainda tem, até hoje, o Idergine, que era a mescla de alcaloides. Então se previsia que era 0,33 de guanina, criptina e cristina. O Bosco, eu falo assim com muita emoção, o Bosco às vezes chegava atrás de mim assim e falava: Gilberto, o que você faz para vender Isquemil desse jeito? Cara, aquilo para mim era um orgulho, que o Bosco para mim era o cara que vendia aquilo. E era uma guerra constante de Isquemil com Idergine. Né? Que legal isso. Eu vou perguntar para os dois. Certamente, perguntar para o Luizinho também. Fala um produto que vocês lançaram e fez sucesso. Olha, São muitos, né? Eu posso dizer que foram muitos, tanto no Axê, como na Sandoz e já Novartis. Mas eu vou falar de um produto que para mim foi fantástico, que eu lancei na área de pneumologia, chamado Foradil. Eu vou falar isso porque eu me curei da minha parte asmática. Olha. E quando veio o Foradil, eu tive uma crise. E eu chupei aquela capsulinha. Cara, aquilo me aliviou, que foi um negócio Abriu na hora. louco. Aí, como vocês têm aqui, eu vim em Ribeirão Preto e você tinha o Instituto de Pneumologia, que era o Dr. Dávio Queiroz, Polizelli, Galati, Hugo Vega Ortega e Enio Pasquale. Eu cheguei para fazer... acabava de visitar a policlínica e subia lá. Não, mas era assim que veio. Eu cheguei lá para fazer Foradil. Cheguei lá e chamei, veio primeiro o Queiroz. Quando eu estava acabando de falar com o Queiroz, o Dr. Galati, que já falecido também, apareceu. Eu não fiz propaganda. Eu virei para eles e falei assim: ó, vou só dizer uma coisa para vocês. Tá vendo esse remédio aqui? Vocês sabem que eu sou asmático. Eu tomei isso aqui, é bom demais. O Galati olhou assim para mim e falou assim: quero ver se é bom esse negócio mesmo. Me dá aqui, que eu já vou te falar. E foi lá e deu para o paciente, cara. O paciente, não deu 5 minutos, o paciente estava bem. Nossa, doutor, o que o senhor fez comigo? Ele veio e falou assim: você não precisa falar lá nada disso aqui. Chamou todo mundo lá, ó, é isso aqui, cara. Então, vários produtos, mas esse marcou porque eu utilizei o produto. Ai, que gostoso a gente poder escutar esse tipo de história. E eu quero só aqui relembrar que este canal foi criado principalmente para isso. A gente trazer boas histórias e registrar esses momentos desses profissionais brilhantes que passaram, e a gente espera que isso não fique em branco, que amanhã, daqui um tempo, quem quiser acessar, familiar ou colega propagandista, vai poder assim, assistir um negócio tão bacana desse e ter talvez uma inspiração profissional para vir a ser um propagandista aqui, tá bom? E aí, Gustin, tem algum produto? Eu também sou padrinho de um produto que nós lançamos na Bodaz, e assim, que marcou muito, foi o Carvedilol. Foi uma droga pioneira no Brasil, já era usada nos Estados Unidos, foi usada com sucesso lá. Mas aqui no Brasil os médicos tinham um certo receio, né? Porque era um beta-bloqueador. E, por exemplo, usar beta-bloqueador em não é insuficiência cardíaca, não, problema respiratório. Então, foi um produto que veio que é um beta-bloqueador que veio para ser utilizado na insuficiência cardíaca congestiva. Cardíaca e congestiva. E foi aqui um lançamento fantástico, né? Mandamos mala direto para os médicos, foi um auê, porque o Bodaz foi pioneiro, ninguém tinha aqui. E demoraram muito para lançar o produto, aí uma outra empresa aí já acabou lançando também o produto e acabou saindo na nossa frente, né? E ainda tiveram a infelicidade de lançar assim, de forma errada, né? Que, sei lá, a dosagem, a posologia nos Estados Unidos lá, iniciava com 3,125 e ia titulando a dose a cada semana, né? Aí passava para 6,25, 12,5, até a dose plena que é 25.
E nós tivemos cuidado de lançar 325. Lançamos 25 comprimido bisucado. Tá? Bisucado. Então, eu, por exemplo, até recordo que o lançamento, a primeira vez que saí no campo, treinamos lá na reunião, você tinha que pôr o comprimido aqui na mesa e fazia assim e quebrava o comprimido em 4, né? Nossa, eu quase quebrei a vida quebrei o vidro da mesa do médico lá e não conseguia fracionar esse comprimido. Falei, puta que caramba, velho. Mas tudo bem, eu peguei lá, né, brincalhão, já cortei, quebrei com a mão, vou quebrar com a mão mesmo. Então, doutor, o método é isso aqui, só coloca ele assim e aperta que ele... A próxima eu trago uma faca. Um arco de serra, né? Um arco de serra. Mas tudo bem, foi um produto que, assim, apesar de a gente ter saído depois, né, lançou depois, é questão de dias também, um mês no máximo. Mas foi um produto, sim, de sucesso, né? E a gente escuta no meu setor, né? Eu tive a sorte de emplacar, né? O setor vendeu muito bem o monocordia. A nossa equipe era boa no Divelol, né? Então, é um produto, sim, que me marcou bastante. Né? Com o Balcor EV também, quando lançou o Balcor EV, para aquela enxerte radial, poxa, foi um sucesso também. Foi o primeiro, inclusive, o primeiro Brasil quando fala, você coloca no hospital lá. Padronização. Padronização. O primeiro a padronizar na Santa Casa. Às vezes escapa, o fusível, ele precisa trocar, então dá uns lapsos de memória aí. Um bom lançamento desse, uma parte cômica, eu vou falar de uma parte cômica, de um lançamento feito na Sandoz. Então você tinha a Roche com Redoxon e a Sandoz resolveu fazer uma vitamina C, chamada VC, com sabor de tangerina. E era mesmo sabor de tangerina, uma coisa fantástica. E eles deram uma essência de tangerina, e você tinha uma tangerina que você colocava a essência lá e punha o médico sentir aquilo. Então, eu falo assim, essa parte cômica. Lá em Uberlândia, né, logo após o almoço, entrei no consultório do médico, a menina me colocou lá, eu falei assim, na hora que o cara chegar aqui, ele vai ter que sentir esse cheiro da tangerina, tchá, tchá, né? E pus o negócio, o médico entrou. Não vou nem falar o palavrão que ele falou. Eu já falei para essas meninas não chupar essas coisas no meu consultório. Eu olhei e falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Certo? O cara dando uma puta. Cara, quem não gosta do cheiro é sofrível, cara. Eu falo que é sofrível. E eu tenho que falar assim para o doutor, é o cheiro do lançamento que eu vou fazer pro senhor. Deixa eu perguntar pro Luizinho. Fala um produto, Luizinho, que você lançou aí também, que você... Não vale falar do KY, tá? Freguês na frente. Olha, eu lancei tanto produto nesses 45 anos de ramo. Ó. Pela Schering eu lancei Celestone Solospam, Diprospan. Mas tem uma passagem, né? Eu estava na Schering e eu trabalhava com polaramine. E eu tinha um concorrente chamado Esmanal. E eu descia o pau no Esmanal mesmo, falava que dormia, que o paciente não conseguia sair do consultório. E aquela campanha. Isso foi no mês de fevereiro. No mês de março eu passei para Janssen e fui trabalhar com o Esmanal. E por coincidência fui visitar o Dr. Gerson Luiz dos Santos. Ainda mais que... Antes eu cheguei para o Divaldo, falei, Divaldo, é o seguinte, não dá para mim, porque ele não gosta muito desses produtos aqui antialérgico. Eu queria de qualquer maneira. Não, você vai sim promover, é um produto importante, né? A hora que eu comecei, fiz a propaganda toda, ele falou assim, e aí, magrinho? Porque na época era bem magrinho, né? Você vai falar agora que esse produto dá sono, que ele não serve, né? Eu, sinceramente, eu não sentia minhas pernas ali, porque eu estava com uma semana de Janssen, uma semana. Né? Aí o Dr. Gerson percebeu que se ele continuasse eu ia cair de costas. E se um dia o Dr. Gerson vier aqui, se participar da entrevista, ele vai simplesmente
vai falar, doutor Gerson, eu tenho um caso que marcou, foi esse caso. Ele me deu água, tudo, então, e depois pela Janssen eu lancei mais uma série de produtos. Esse foi uma passagem assim que me deixou um pouquinho desconcertado. Eu posso dizer a mesma coisa daquilo que eu estava citando a respeito de Isquemil e Lidergine, que era com o Bosco. Exatamente. O Bosco, que era o professor, ficava atrás de mim para ver o que eu falava. A gente não achei, era o seguinte, meu amigo, é descer o pau. Concorrer, malhar. Naquela época não tinha bolo na indústria farmacêutica, a gente podia falar o que queria. Hoje... Eu chegava e falava que não tinha previsibilidade de ação, Lidergine. Que Isquemil tinha previsibilidade de ação. Era o que eu fazia. Eu era um pouquinho mais ético, eu não fazia muita coisa não. E a mesma coisa aconteceu, né? Eu peguei exatamente, entrando na Sandoz, né? E fui falar de Lidergine. É a mesma coisa, né? Os médicos olhavam assim para mim e falavam assim, e agora? E agora? E agora? Eu falei, doutor, não, tem previsibilidade de ação, sim. Eu achei que falava que não tinha. E, doutor, eu tinha que falar, mas tem previsibilidade de ação. Pau que bate em A cheio. cornina age nisso, a criptina age nisso e a cristina age nisso. Tem previsibilidade de ação. Mas eram uns negócios que eram interessantes, né? Isso acontecia na indústria farmacêutica naquela época, que o cara saiu de um laboratório, ia para outro, e antes você tinha um concorrente, descia na costa, né? Não, e às vezes essa briga, alguns colegas, infelizmente, não Levavam para o caso pessoal. Levava e saía na mão. Mas não vamos lembrar essas coisas aqui. Né? Tinha muita gente que levava para o caso pessoal, cara. Como a gente está falando assim muito, eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês dois em muito tempo, né? E a primeira vez que eu conheci o Agostinho, eu vi ele, aquele cara de quase 2 metros, que se encolheu também, né? Com o tempo se encolhe, né? Mais de 1,5 metro. Um bigodão, tudo, né? Que a gente trabalhava. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois. Eu não poderia deixar de citar aqui o nome, a Reprofar. Por quê? Você, Giba, sempre foi uma pessoa que lutou bravamente para defender o representante. Sempre foi uma pessoa com postura, tá? E você teve vários períodos aí, a gente citou no nome aqui o Bosco, que foi um dos fundadores da Reprofar, e você trabalhou muito, nós trabalhamos muito junto para receber mensalidade, tudo. Me fala só um pouquinho, só como é que foi sua passagem pela Reprofar. Entrando na indústria farmacêutica, a Reprofar era a associação que tinha, e eu era muito ligado ao pessoal, principalmente, como o Moacir, o Bosco, esse pessoal fazia o setor que eu trabalhava, que era o setor da Santa Casa, né? Então estava muito ligado, e, vamos dizer assim, eles tinham uma associação, eu comecei a participar da associação. Na época, o Theo Moacir falou, era aqui, aonde que é o edifício ali em cima da Única, né? A sala era do Dr. Paulo Valenci, que na sexta-feira reunia lá o pessoal que chegava de viagem, o pessoal que estava aqui, e tinha uma salinha muito pequena, aquele negócio tudo, e tinha um garrafão de pinga, cachaça, certo? Que era o que a gente tomava ali. Nossa. E foi numa época que também já estava começando a Reprofar tomar corpo, e começamos, que foi aquele para ganhar a sede de comodato na Rua Laguna, né? Onde nós acabamos construindo aquilo. A história da Reprofar ali era o seguinte: os colegas que estavam construindo, que naquela época todo mundo construía casa, né? Não comprava a casa pronta. Então os colegas que estavam construindo, então sobrava 1 metro de areia, 3 tijolos, um saco de cimento, e ia lá para aquilo lá. Tem uma viga que até hoje tem lá no meio do salão. Eu não sei não, o dia que a gente desmanchar aquela viga lá, vai cair de entulho daquela viga, não vai ser fácil, cara. Então aquela foi o nosso início, né? A gente tinha uma situação que nos foi favorecida dentro do HC Novo, que a gente chamava do HC Novo, que na época o superintendente falou: eu não quero regulamentar e não quero tomar conta de propagandista, porque aqui no HC Velho a gente andava para tudo quanto é lado. Uhum. Nós vamos dar um lugar para vocês, onde vocês querem, vocês que vão tomar conta. Foi quando a Reprofar tomou corpo. Por quê? Nós compramos armário, tem onde até hoje se fazia propaganda lá, cada laboratório tinha
seu armário. Então, para não ter briga, a gente fez por ordem alfabética, saindo do corredor da pediatria, que era no meio de toda a ala, né? Então, de A até Z para cá, né? E de A até Z para lá. Então, fizemos isso daqui. E o que foi feito? Como a gente estava coordenando tudo aquilo, nós compramos armário, né? É um fato que a gente tem. O que nós fizemos? Uma forma de estar até chamando os colegas para fazer parte. Então, para você entrar dentro do HC, você tinha que ser associado da Reprofar. Né? Muitos não concordavam, mas você quer entrar lá dentro? Por quê? Porque a gente tinha gasto. O armário que nós compramos, as carteirinhas impressas eram nós que fazíamos, certo? E tudo que tinha lá, o professor vinha na Reprofar. Ó, já falamos que não é para ir nos departamentos. E serve de exemplo para essas novas gerações que talvez não criaram uma consciência da importância de uma classe profissional ela ter um tipo de organização, seja por associativismo e seja no sindicalismo, porque a gente não vai para frente sem ter uma certa união para tudo. E graças à Reprofar a gente fazia muitos eventos, não é, Gilberto? Fazia campeonatos, é uma coisa tão gostosa que a gente tenta, sei lá, passar esse tipo de mensagem para resgatar, quem sabe essa nova geração se conscientize e forme uma coisa melhor, né, daqui para frente. Mas era assim, era uma situação totalmente diferente do que se vive o mundo hoje. Não é esta categoria ou aquela, de que se vive o mundo hoje. Então, o que a gente tinha? Nós tínhamos, por exemplo, dentro da Reprofar, na época do propagandista, ninguém ganhava nada de graça. A gente vendia os próprios convites. Cansamos de fazer grandes bailes. Na Recreativa era demais. Né? Fazer um baile na Recreativa para 400 pessoas, que era uma loucura. Certo? Era concorrido. Quer dizer, nós não tínhamos 400 propagandistas em Ribeirão Preto. Se a gente tivesse 100, era muito. E certo? A banda chamava Madeireira Brasil Banda Show. Que era do João, que a gente contratava, né? Que era o João da Madeireira, aquele negócio tudo. Né? Médicos iam, porque era um senhor baile, um jantar dançante mesmo, certo? Então, dentro da Recreativa, que era o melhor buffet que tinha, salão, era top. Então, você vê, a gente fazia isso, e todo mundo pagava com gosto, todo mundo ia. Os colegas todos frequentavam. Inclusive deve ter algumas fotos lá ainda. Eu tenho todas as fotos desse baile, né? E vamos dizer assim, com esses dinheiro que teve, inclusive da questão de administrar os armários do HC e todo mundo, foi quando nós compramos a chácara lá no Recreio Internacional. Então aquilo é patrimônio da Reprofar. Sim. Certo? Aquilo é patrimônio da Reprofar. E se comprou a chácara e se construiu aquilo lá. Né? Também foi difícil, né? E a gente sabia que tinha, eu sempre falei que um dia poderia acabar. Como que acabou? Infelizmente, não vou citar o nome, mas foi um colega que acabou com o que nós tínhamos. Certo? Ele na ânsia de achar... Você está falando referente aos armários que a gente perdeu, né? Achar que ele ia ganhar muita coisa, ele foi lá no superintendente do HC, da FAEPA, a FAEPA que ele administra, mas foi no superintendente e falou assim, eu não dou dinheiro para vocês aqui, quer dizer, primeiro uma condição totalmente antiética de falar de dar dinheiro, certo? Eu não dou dinheiro para vocês porque a gente paga para Reprofar. Aí o superintendente na época, também não vou citar o nome dele, virou e falou, mas que história é essa? Aí veio em cima de nós, como que era, como que não era, nós falamos o que era, nós ganhamos. Essa situação está lá, está registrado em ata dentro do próprio HC, que era nós que fazíamos tudo isso. Ele falou, não, quem vai administrar isso aqui é nós. E foi o que virou depois, muitos passaram isso aqui. A partir desse momento... Então, você não tinha mais o dinheiro, que na realidade não era o colega que pagava, era o laboratório que pagava, certo? Para poder fazer propaganda lá e fazia com total tranquilidade, e nós tínhamos uma coisa que era nossa. Eu todo ano pegava o boleto e mandava para a empresa. Então, certo? A gente mandava. E no primeiro ano que o próprio passou a administração da FAEPA, foi um preço absurdo. Era caro.
Eu lembro... A coisa, bom, assim, a coisa foi se acabando. E o sonho nosso aqui, como entidade, no Simprofarf, é dar a volta por cima. Então, aí já que vocês Deus falaram nisso, vai permitir, a gente alcança. Se eu puder falar isso, porque isso aqui é uma coisa que eu tinha e via, eu falo assim, alguns colegas, vamos dizer assim, sempre tiveram o sonho de fazer um sindicato em Ribeirão Preto. Um ou outro tentou e não deu certo, e o Simprofarf nasceu, eu falo assim, nasceu por alguns colegas que se encabeçaram isso. Mas eu vou citar o nome de um que foi o grande cabeça de fazer isso e organizar o pessoal, que é o Zé Luiz Cabrini, com os outros. Então eu vou citar ele porque ele seria o cara que ia ser o presidente do sindicato, ele que ia fazer... Giba, peraí, isso é um negócio muito importante que tem que ficar registrado para a história. Então, vamos deixar isso aí, que aí eu vou te fazer essa pergunta, tá bom? Então, só para voltar ali atrás, eu não fazia o HC, mas quando eu entrei no ramo, você tem que ser sócio da Reprofar. Fui sócio, tudo bem. E nessa época mudou-se muito, porque todos nós conhecíamos por nome todos os representantes. Quem trabalha no LIBS, tal. Quem trabalha no Axê, tal. Quem trabalha nisso. A gente conhecia todo mundo. Então era mais fácil. Antes da gente fazer essa pergunta sobre o sindicato, eu queria que você, Agostinho, respondesse uma pergunta. O que você gostaria de fazer na indústria que você não fez? Olha, eu não posso dizer... Você realizou todos os seus sonhos? Eu acredito que não é questão de sonhos, porque na indústria farmacêutica você sonhar... Eu realizei um trabalho na indústria farmacêutica. Eu fui contratado para fazer um trabalho. E eu cumpri com o meu trabalho. E fez. Certo? Você se arrepende de alguma coisa que você não fez? Não. Ou que você fez e se arrepende? Não, na indústria farmacêutica não arrependo, porque tudo que se aconteceu, vamos dizer assim, aconteceu. Certo? Ou por erros meus, certo? Ou por maldade de alguém, certo? Mas isso não vem ao caso. São coisas da vida. Agora, Nelson, eu vou trazer isso aqui só para contextualizar e o pessoal entender, talvez esteja assistindo. O Gilberto Sartorato mencionou aqui um colega que teve a ideia do sindicato, mas o cara que puxou para si a responsabilidade e fez nascer este sindicato aqui, que a gente tem muito orgulho, é o senhor Antônio Gilberto Sartorato, é o seu Agostinho Bertanha, que se não fosse por iniciativa deles, e em certo momento o Agostinho também foi decisivo, nós não estaríamos talvez aqui comemorando. De coração eu agradeço por vocês terem se empenhado tanto, e a gente espera, através desse gesto, fazendo um trabalho para a classe mesmo, de coração, que eu falo que eu faço, poder deixar o representante orgulhoso, saber que tem alguém que os representa de forma digna e honrada. Obrigado de coração, valeu. Então, Giba, porque eu sempre falei, tem pessoas que passam pelo ramo e são esquecidas. Tem pessoas que faz alguma coisa e você fez muito. Você sempre foi um representante exemplar, Agostinho também, todo o tempo que eu trabalhei com você, tá? Você passou pela Reprofar como dirigente, você participou sempre como associado e como atleta, né? Goleiro. Que até agora você não falou nada sobre a sua vida esportiva, depois você fala, né? Então, agora vai aquela famosa pergunta que eu conheço bem, já participei com você de vários episódios. Como nasceu o sindicato que hoje chama-se Simprofarf? Como eu disse, foi um grupo de colegas que na época idealizou isso. E eu estava de férias na Novartis ainda, né? Aquele ano eles deram férias a partir de 1º de dezembro, uma coisa que não se tinha, normalmente a gente pegava no final do mês. E acho que numa quinta-feira à noite, ligou o colega José Ricardo Ortiz, o grande Ortiz, na minha casa,
falando que eles iam ter uma reunião no sábado, que eles estavam formando o sindicato. E se eu, por acaso, gostaria de participar dessa reunião. Né? Falei, não, participo, tudo bem, sem problema nenhum. Onde vai ser? Vai ser na casa do Zé Luiz, aquele negócio tudo. E eu compareci lá na casa do Zé Luiz. Mas quando eles falaram que ia fundar o sindicato, eu, como sempre me interessei por essas coisas, por ter trabalhado dentro do Banco Itaú, nunca fui do sindicato do banco, apesar dos bancários, apesar de ter sido convidado, não, mas eu sempre participei, sempre vi aquele negócio tudo. Eu fui atrás desses colegas na sexta-feira, que eu conhecia, para saber como que estava a questão de sindicato. E obtive uma série de informações. E no sábado eu estive nessa reunião na casa do Zé Luiz. Tinha umas 40 pessoas lá naquele sábado, né, Agostinho? Tinha umas 40 pessoas. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Bom, me deram a palavra, eu comecei a falar, discorrer a respeito do que era sindicato, que as informações que eles tinham obtido através do sindicato como formado não era bem daquele jeito, existia uma grande mudança, a reunião foi indo, e eu falei, olha, vocês querem formar, tem que ser assim, assim, dessa forma, assim, 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 e olha, tem 40 aqui, vai ser no máximo 10. Ser dirigente. O resto vai ser associado. E aí vocês veem, como sabe, eu estou aqui, vocês precisarem, eu ajudo vocês. Eu não fui convidado e é vocês que têm aqui, vocês decidem entre vocês. Então, para me resumir, vamos fazer reunião na próxima semana aqui de novo, no sábado. Falei, ó, do jeito que vocês querem fazer, como que é, vamos fazer logo, para esse sindicato sair ainda nesse final do ano. Né? E eu já posso preparar. Você prepara as coisas? Eu preparo, já veio isso, vocês já veem quem que vai ser presidente, quem vai ser isso, vocês resolvem entre vocês, que vocês estão fazendo isso daqui, e sábado a gente vê e a gente já coordena como tem que ser feito. E foram os 40? E tinha 40 lá. Na segunda reunião? Na segunda reunião não tinha 15, né, Agostinho? Não tinha 15. Bom, eu vi tudo aquilo, eu falei, olha, pelo visto tem menos gente, como que vocês vão fazer? Então vamos fazer aqui, nós temos que fazer primeiro uma comissão para instalação da formação do sindicato. Tem que ter uma ata com isso, tem que ser feito isso como tem que. Então tem um presidente e mais 2 pessoas assistentes. Né? O Zé Luiz olhou assim para todo mundo e falou, olha, a gente decidiu aqui que, no caso, o presidente da comissão vai ser você. Eu falei, para mim tudo bem, o presidente da comissão, você não tem problema nenhum, mas vocês têm que já pensar na diretoria. Não, o presidente da comissão é você, que não sei o que lá, fica eu e o Edmo. Né? Eu falei, então tá bom, então pelo que eu estou vendo, você vai ser o presidente, Zé Luiz, e o Edmo vai ser o vice-presidente, né? Não, nós estamos escolhendo, você vai ser o presidente do sindicato. Eu falei, não, calma, não é assim, vocês estão formados. Não, você vai ser o presidente do sindicato. Para mim é uma grande honra. Né? Bom, fizemos a comissão, aquele negócio tudo, dali já formamos todas as coisas, já formalizamos, e na segunda-feira a gente já fez a publicação no Diário Oficial, né, convocando a categoria para a Assembleia de Formação do Sindicato, né, no dia 22 de dezembro de 2021. Eles falaram como que ia para ser, a publicação tinha que ser em jornais da onde seria as cidades. Eu falei, não vamos ficar fazendo um monte de jornal leco, não, vamos fazer na Folha de São Paulo. Não, tem que ser na Folha de São Paulo, para não ter contestação. Fizemos na Folha de São Paulo, grande, nada de miudinho, certo? Bom, fizemos aquele negócio e eu lembro do Zé Luiz, ele até pode um dia confirmar isso, que quando a gente pagou a publicação no Diário Oficial, ele olhou e falou assim, ó, você vai ser o presidente do sindicato, porque eu tenho certeza que com você o sindicato vai sair. Cara, aquilo para mim... Uma responsabilidade muito grande. Eu vou... Mas o Gilberto, diga-se de passagem, foi um cara assim, desde o começo, Chamou para si. Ele mostrou ser um profundo conhecedor dos meandros do sindicato. Ele sempre conheceu muito, então ele contribuiu muito
Por isso foi jogado, assim, entre aspas, né? Essa responsabilidade em cima dele. Que ele tirou de letra, né? Ô, gente, e para provar, né? Isso aqui tá para quem quiser ver. Olha lá, velho. Isso aqui é o... Tá pegando na câmera. Esse aqui é o livro de ata que foi feito. A gente está aguarda isso aqui com todo o carinho do mundo. Né? Abre ele para a gente ver, Nelson. E aqui tem Tem que ter eles. termo de abertura. Olha. E, pra vocês terem uma ideia, as atas eram escritas à mão. Tá vendo? Era o Agostinho, porque ele tem uma letra muito bonita. É o Agostinho. É quase igual a sua, Luiz. Não. Aí foi o Edmo ou o Ricardinho, né? Não, o Ricardinho ainda é bonito também. Passou o O Ed. Ricardo, né? Era o Ricardo. Mas é aquele negócio. Bom, feito isso, então vamos partir, né? Para formar o sindicato. Falei, que responsabilidade. Falei, esse negócio tem que sair. Né? Mas o Zé Luiz também falou isso justamente por aquilo que você falou. Que na Reprofar, eu fui um dirigente da Reprofar, mas era assim, pau para toda obra. Eu fui um secretário quase que eterno dentro da Reprofar. Então todas as atas era eu que fazia, as fichas do que era eu que fazia, Cobrança. os nomes. Até fazia cobrança, eu não era tesoureiro, mas Não, podia ninguém fazer queria cobrança. ver o Gilberto na época do semestre para pagar. É isso. Certo? Mas, Mas vamos lá no Simprofar. Então, bom, feito isso, feita a publicação, então reunião marcada para o dia 22 de dezembro. Aí nós tínhamos 10 pessoas para assumir a diretoria. E mais as outras pessoas que iam lá, que se comprometeram para assinar a ata para a formação do sindicato. é numa assembleia, né? Cara, não apareceu. Dos 10 foram 9. E a gente tinha que formar a diretoria de 10. Aí liga para um, liga para outro. Todo mundo tinha medo, cara. Todo mundo tinha medo. Medo. Né? E eu sabia, eu falava que os caras tinham que ter medo. E eu acabei ligando para o Marcelo Angelotto. Tem uma foto, inclusive, que ele está lá, que ele chegou Marcelinho. de bermuda, que ele estava num churrasco. Eu liguei para ele e falei, meu amigo, você vem aqui porque eu estou precisando de um. Ele, não, que eu não vou. Eu falei, não, você vem aqui porque nós precisamos de você aqui. Para assinar aqui, que nós temos que assinar tudo, tem que mandar tudo para o correio, hoje tem que mandar tudo formalizado. Então foi quando fundou, no dia 22 de dezembro. E aí começou a séria e árdua batalha, né? Que nós, de uma certa forma, nós éramos de direito, mas não éramos de fato, porque o Sindicato de São Paulo fez a contestação. Isso tinha um custo também, Não, né? todo custo. Isso, todo esse dinheiro saiu do bolso dos 10 colegas que ficaram na diretoria. O sindicato nasceu e o custo tudo, de advogado, de registro de ata, de viagens para fazer isso, tudo saindo do bolso dos 10, certo? Nós pagamos para fazer o sindicato. Nós pagamos para que esse patrimônio aqui hoje possa existir, certo? Nós batalhamos e sofremos muitas coisas, tanto da própria indústria em cima dos colegas todos, como até de colegas, né? E o mais chato de tudo isso é que colega que inclusive falou um monte de bobagem, até hoje corre e quer ser diretor do sindicato. Isso é comum, né? Isso aí é comum. Eu dou risada, cara, eu dou risada. Ô, Luizão, ó, eu quero aproveitar aqui para agradecer a presença aqui do nosso presidente, Luizão, atualmente, e tem também um outro colega aqui, o Diogo. Eu até vou ousar aqui, eu vou chamá-los para sentar aqui um minutinho. A gente já está com bastante tempo aqui corrido, e para fazer até um encerramento, eu vou convidar o Luizão e o Diogo, que é a nova geração aí que chega pro nosso sindicato. Eles vão ocupar aqui o meu lugar e o lugar do Luizinho. Não. Tá? Por favor, venham aqui um pouquinho, tá bom? Obrigado. Para a gente falar do sindicato, acho que a gente fica falando aqui uns 2 dias. Já encerra. Isso foi contar a história, então, né? O fato pitoresco. Não, e assim, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença, Bertanha e o Giba, além de serem amigos nossos, serem colegas de trabalho.
são nossos parceiros aqui no sindicato. Eu aprendi muito com o Gilberto. Hoje eu estou na presidência do sindicato, como todos sabem. E assim, me deu muito orgulho de pegar aquele livro ali agora e ler a primeira página, manuscrito, com uma letra linda, no dia 22 de dezembro de 2001. Tá lá, 22 de dezembro. Mostrei para o Diogo aqui agora, que representa a nova geração do sindicato. Esse é um dos focos que nós trouxemos, juntamente com o Nelson, com um trabalho brilhante que o Nelson tem feito na secretaria, de renovação do sindicato, Giba. Você sabe disso, nós temos que passar o bastão, né? Nós temos que deixar algo para a nova geração. Esse programa que vocês estão assistindo aqui também faz parte dessa inovação. Foi uma ideia que veio gerada do Nelson ano passado, de criar um podcast, de homenagear pessoas como o Bertanha, como o Gilberto, Moacir, que esteve sentado aqui, e muitos outros que sentarão também, né? O Almeida, puxa, foi show de bola, semana passada com o Didi. E hoje, pessoal, nós estamos aqui, para vocês terem uma ideia, hoje é quarta-feira, 31 de maio, são 8 horas da noite, e nós estamos gravando aqui com eles. Vieram gentilmente, porque todos têm seus atributos, mesmo fora do ramo, nós no trabalho ainda, temos que estar correndo assim. Então, mais uma vez, Giba, Bertanha, além de serem amigos, muito obrigado pela presença, vocês enriquecem muito a história. Cada palavra que vocês disseram aqui, eu tenho certeza que a nova geração que está nos assistindo agora, vai entender e vai interpretar e vai aplicar isso no campo, porque isso é enriquecimento profissional para a categoria deles. Ô Luizão, só para dizer, para complementar a respeito do sindicato, é o seguinte: quando eu assumi aquela responsabilidade que me foi dada pelo Zé Luiz e pelos outros diretores, que seriam os caras, as pessoas que iriam conduzir o sindicato, foi assim, foi uma batalha grande desde 2001, e eu falo que nada é por acaso e tudo acontece. O sindicato já era um sindicato de direito, as brigas jurídicas foram acontecendo, e em 2015 nós tivemos o final de tudo. Eu estava lá. Né? E aí o sindicato passou a ser de direito e de fato. Então aí o sindicato existia. No final de 2015, a Novartis veio com um plano de demissão voluntária para os colegas todos que eram aposentados na Novartis, não interessava quem já era aposentado, já tinha a situação da prévia que nós tínhamos que já podia pegar, ela fez um pacote para nós. Cara, eu olhei aquilo e falei, missão cumprida. Eu iria parar de qualquer jeito, missão cumprida. Cumprir com a fundação do sindicato, missão cumprida na indústria farmacêutica. Estou indo embora. Na época o advogado virou e falou assim, pô, agora que você conseguiu tudo, que formalizou tudo, agora que vai começar a andar, você vai embora. Eu falei, vou embora. Vou encavar a enxada. E o estatuto, quando eu fiz o estatuto, e eu acho que vocês fizeram já algumas modificações, eu não sei se ainda consta, que se você deixar a indústria farmacêutica e você não estiver empregado durante um período tal, você passa a não fazer mais parte da diretoria do sindicato. Isso não foi mudado, Giba. Certo? Aí quando alguém pega e pergunta esse negócio todo, eu falo assim, quando eu fiz o estatuto, o primeiro estatuto, eu tive o cuidado de fazer um monte de coisa, que era justamente isso daqui. Para a pessoa que entrasse no sindicato, e primeiro tem que ser um bom profissional, certo? E referência, tem trabalhando, que ser mas também trabalhar para a categoria. Então era isso que eu tinha. E os colegas que eu tive enquanto diretor-presidente do Simprofarf, e que eu fui sendo conduzido justamente por causa dessa situação, eu falava que alguém tinha que pegar, mas ficou nas minhas costas. Eu falo assim, todos eles foram referência. Eu posso assim ficar à vontade, cara. Eu me sinto orgulho. Sinto mais orgulho ainda, são vocês que vieram aí e estão dando continuidade nesse trabalho fantástico para a categoria. Eu tive um bom professor, né, velho? Cara, eu estive com você lá em 2015, as viagens a São Paulo lá no Ministério, o Dr. Vicente, cara, não foi fácil. E assim, você asfaltou o caminho para nós estarmos sentados aqui hoje. E um dos focos do sindicato é realmente prestar esse serviço para
o Propaga. Nós temos aqui canais digitais com indicações de vaga, publicações semanais aí direto, o próprio podcast. Tudo isso. Aí o Agostinho que está aqui, quando o Luizinho falou, o Nelson que falou que o Agostinho teve uma parte decisiva, eu falo assim que nós tivemos um momento muito crítico. E chegou nesse momento muito crítico que as pessoas estavam desanimadas, eu virei e falei assim, olha, ou vocês fazem isso, ou eu estou fora, né? Eu vou jogar toda aquela responsabilidade que me deram e eu não vou fazer mais. O Agostinho, cara, ele olhou assim para mim e falou assim, eu vou ver isso. Certo? Foi o cara que levou, encaminhou para uma situação que nós conseguimos reverter uma série de situações e a coisa andou. O Agostinho foi o cara que foi lá atrás disso, né? Porque, de uma certa forma, eu falo assim, as pessoas acabam desanimando. Eu não critico, não, faz parte, né? Eu talvez não tenha desanimado justamente por causa disso, porque me pegou no breu, né? Então... eu costumo dizer assim, né? O Bertanha, poxa, a gente é suspeito de falar do Bertanha, ele gosta dele pra caramba, tanto no campo, os médicos, né? Você, Giba, Ricardinho que passou aqui, o Rivelino que já saiu do sindicato também, outros, a Ciroli, outros também que trouxeram colaboração para o sindicato ao longo desses 22 anos do sindicato. Então, nós estamos aqui trabalhando para renovar mesmo, para dar uma continuidade, para dar uma melhoria. E fique sabendo, cara, como você viu na capa do livro ali, né, nós preservamos tudo o que foi feito de bom lá, aprimoramos algumas coisas que são necessárias de acordo com a atualidade, que são atualizações, né? Mas nós seguimos o preceito e a premissa que foi fundado o sindicato lá atrás, tá? O representante que entra aqui, ele tem que ser referência, tá? Nós temos referência hoje, atuando no sindicato, são pessoas, são diretores que são referências lá na empresa onde trabalham, tá? Então, esse conceito a gente goza de boa visibilidade. E a classe que nos vê agradece aqui, nos agradece. Queria que o Diogo desse uma opinião dele. Nós estamos caminhando já para o final do nosso bate-papo aqui. É muito bom, pessoal. Assim, infelizmente o tempo é limitado. A gente também tem uma... Não, até sábado não. A gente vai acabar eu tenho compromisso sábado, então a gente precisa acabar um pouco antes. Mas assim, eu gostaria de trazer, nós convidamos o Diogo, está aqui. O Diogo nada mais é que assim, a representatividade da nova geração. Ô Gilberto, nós sabemos, e vocês sabem disso, que no passado, às vezes o cara entrava no sindicato já com a idade um pouco mais avançada. Nós sabemos disso. Eu também entrei, eu já tinha 40 e poucos anos. Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, nós trouxemos uma ideia nova, uma mente nova, que é para mostrar isso, essa nova cara do sindicato. E essa ajuda, esse trabalho que nós fazemos para a classe dos propagandistas por trás das cortinas, que as pessoas não veem os benefícios conquistados, mas a gente vai mostrando para elas todos os dias. Diogo, teu ponto de vista. Bom, eu quero agradecer a presença do Bertanha e do Gilberto. Eu tenho 17 anos de indústria farmacêutica, então assim, eu vi vocês atuando e para mim foi uma escola. Agradeço imensamente pela fundação do sindicato, pela fundação da Improfar, e por tudo que vocês fizeram lá atrás, porque eu cheguei a acompanhar um pedaço daquilo. E hoje eu acompanho aqui um pedaço do Simprofarf também. Então, Gilberto, de todo o meu coração, muito obrigado pela sua luta, né? Hoje a gente entra no sindicato, vamos dizer assim, e a gente viu pelo que você passou um pouco. Eu tenho ideia do um pouco pelo que você passou, né? Então, assim, eu digo que não foi fácil, e o Luizão comentou aqui, a minha visão bem genérica de que o sindicato... Quem precisa dele hoje e vem a nós sabe que nós vamos ajudá-lo e a gente faz com muito carinho, às vezes um serviço personalizado, individual para a pessoa que busca o sindicato, mas ela precisa vir, né? Ela precisa saber o que faz o sindicato. Então assim, desde lá atrás as ideias, as coisas que foram instauradas, eu tenho muito orgulho de dizer que o meu sindicato é o Simprofac. Quando a gente vai para algum encontro de federação, quando a gente vai para algum encontro nacional,
porque o Simprofarf, desde a fundação dele até os momentos atuais, ele é referência para o mercado nacional, vamos dizer assim, para os sindicatos, para as federações, confederações. Quando a gente chega num lugar, pode ter certeza que quando os nossos diretores falam alguma coisa, nós vamos ser ouvidos como assim, o que vai sair dali é coisa boa. É o Simprofarf. Agrega valor. Agrega valor. Então, assim, de todo o coração agradeço muito a presença de vocês, o que vocês brigaram para que o sindicato exista, está aqui hoje, né? Porque vocês lá atrás puxaram a bandeira e a responsabilidade. Então, eu não tenho mais nada a dizer do que obrigado por vocês estarem aqui e pela luta de vocês. O que eu ainda gostaria de falar é o seguinte: eu tinha, às vezes, alguns diálogos com o pessoal do RH, e eu falava tanto para o RH como para alguns colegas, eu dizia assim, cara, mercado de capital e trabalho tem que andar juntos. Um depende do outro. Não é assim. A Novartis eu visitei alguns episódios que eu falei para o departamento jurídico, não faça isso. Pelo amor de Deus, vocês estão dando tiro no pé. Aí você ouviu o advogado falando assim, olha, eu tenho que fazer isso porque eu tive orientação da diretoria, eu tenho que fazer. Eu sei que não, mas a diretoria mandou fazer. Então eu tenho que fazer. Certo? E da mesma forma era do outro lado. E o sindicato, por mais que as pessoas peguem e falem, você precisa de alguém que os representa. O sindicato não conseguiu que me desse o suco de laranja para eu tomar depois do almoço. Cara, pelo amor de Deus. Você não sabe que tudo modifica. Vocês ouviram aqui algumas pessoas falar. Eu conheci pessoas que começaram na indústria farmacêutica, e eu tive o prazer de conhecer um dos últimos que trabalhou na Lotipoid, chamado Rui, e que ele ainda viajava de trem, que eu fui fazer. Cara, o Didi dormia dentro do carro. Certo? Isso que você está falando, o Didi dormir dentro do carro? Dormia dentro do carro. A gente tinha colega que levava marmita para comer. Eu conheço um cara que punha abacaxi no painel do carro. Eu não vou falar quem que é. Não posso falar, Nelson. Não posso falar, tá? Não. Punha abacaxi no painel do carro para disfarçar o cheiro do gás. Você conhece esse cara, Bertão? Você vende remédio ou abacaxi? Não, abacaxi. Brincadeira, pessoal. Brincadeira, hein? Então, hoje, por exemplo, tudo que se fala, as conquistas que existiram, foi através do sindicato. Se não foi pelo Simprofarf, que foi por aquele que hoje a gente até combate, foi os que nos combateu, ele também conquistou alguma coisa. Ele teve o papel dele, ele teve o papel dele, certo? Ele fez. Ele pode estar fazendo algumas coisas que ele acha que ele deve fazer, é condição moral deles. Política. E política deles. Moral e política para mim, certo? Então, é outra história. Mas as pessoas não sabem o que você tem hoje daquilo que foi conquistado. Eu vi a história do Didi e eu tive um privilégio de ter uma situação diferente e de começar diferente. Os colegas ou tinham o carro que era da empresa, que era o Fusca, ou você tinha o seu carro. E quando os caras tinham o carro dele, cara, dava dó. Tinha abacaxi no painel. Mas é isso aí. O sindicato, o pior que vocês pensar, colegas propagandistas e outras pessoas que estejam em outro ramo, ele tem que existir. E vocês têm que participar. Sabe por quê? Porque se você não participar, a cabeça do Luizão, que é diretor, do Diogo, que é diretor, do Nelson, que é diretor, que estão aqui, eles vão fazer muitas vezes até na própria cabeça deles, porque não teve vocês para contrapor eles. Exato. Porque você fica lá, na padaria, no hotel, naquele negócio tudo, falando mal do cara. Então, cara, participa. Eu vou até complementar aqui, Giba, que às vezes o pessoal fala, o pessoal pergunta algumas coisas, a gente fala e a gente não teve oportunidade de gravar ainda. Então, se a gente conseguir falar aqui, né, nesse curto espaço de tempo, recentemente teve algumas ações contra grandes farmacêuticas que estavam retirando direitos ou desenquadrando o profissional propagandista do cargo para diminuir, né, vamos dizer assim, os direitos deles daqui para frente do que foi conquistado pelos sindicatos dos propagandistas, né, seja na esfera estatal ou aqui, Ribeirão Preto e Franca.
E teve aquele encontro nas frentes das farmacêuticas, os protestos, porque isso faz parte também da nossa função aqui, pôr a cara lá e brigar, né, de peito aberto. Teve essas questões nas cidades, e uma foi em São Paulo, e foram convidados os sindicatos, porque era uma coisa a nível nacional, né, os sindicatos dos países do Brasil inteiro para ir. O Simprofarf foi o único sindicato que foi, todos os membros. Foram voluntários para ir, inclusive. Voluntários, todos os membros do Simprofarf estavam lá. Nem os sindicatos que são próximos foram todos os membros. Os nossos foram todos os membros, inclusive pessoas de certa idade que ficaram em pé lá o dia inteiro para brigar pelos direitos dos propagandistas daquela empresa. Só que é aquela coisa tudo em direito e precedente. Se aquela empresa conseguisse, a outra ia fazer, então a gente brigou, e muitas das vezes é união, né? O pessoal não sabe disso. Então é o que a gente faz, é uma união. A gente defende os propagandistas. E é um dos trabalhos que a gente faz aqui. Então hoje eu tive a oportunidade de contar uma das coisas que a gente fez aqui pelos propagandistas. Eu quero partir aqui para o final, fazendo duas coisas. Primeiro, um convite para os colegas que estão nos assistindo. Entre em acesso conosco, procurem-nos, eu, Nelson, Diogo, Fabão, Samir, né, colegas de Franco, Andrei, Fabrício, enfim, Gazotti, Edilson. Nos procurem, se precisar de alguma coisa, se aproximem do sindicato, esteja conosco. Cara, esse aqui são lendas, aquele lado lá, né? Esse aqui também, Nelson. Lendas da pasta da indústria farmacêutica, eu tenho orgulho de trabalhar com eles, tanto no campo, como até com concorrentes, e trabalhar aqui dentro do sindicato. Então, Giba, Bertanha, obrigado, Sumeli, obrigado pela audiência. Hoje foi um dia especial. Hoje foi um dia fantástico, milhares de histórias aqui. Muito obrigado, a casa é de vocês sabem disso, estejam sempre conosco. Passem esse vídeo para adiante, mostre para os seus colegas, mostre para os propagandistas. Assistam essas duas lendas contando parte das histórias dele, a lenda, o Didi também, o Moacir, entre outros. E nos acompanhem. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.